Vamos falar de uma coisa bem básica aqui, que é o seguinte: carboidrato e gordura na mesma refeição. O carboidrato ativa a insulina puxa a gordura para dentro da célula e você engorda. Então você vai falar assim, pô, então eu não posso fazer refeição de carboidrato e de gordura. Então vamos entender um pouquinho isso aqui melhor. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque eu recebi essa dúvida lá no meu curso de dieta, né? No curso de dieta as pessoas às vezes mandam algumas mensagenzinhas e tal. Eu falei, esse aqui merece um vídeo porque é bem legal. E aí, um aluno lá do meu curso, desse curso de dieta, né? Por um acaso também é aluno da consultoria esportiva online. Ele falou, pô, Leandrão, mas aí me explica isso aqui, e deu esse exemplo, né? E isso é bem legal porque é mais ou menos, tá, galera? A gente tá falando aí de uns 13 anos para trás, tinha-se esse mito assim, de, olha, não pode colocar gordura e carboidrato na mesma refeição, porque o carboidrato ativa a insulina puxa a gordura, como ela já está em forma de gordura, você absorve gordura. E na verdade, isso é o que a gente costuma chamar, né, o meu amigo querido Dudu Halush, um abraço para você, te adoro, né, te admiro muito. O Dudu fala assim, isso é uma fisiologia de boteco. E o que é uma fisiologia de boteco? É aquilo ali que o cara senta e fala e você compra a ideia porque você não entende nada. E tudo bem você não entender nada, tá? Pô, Leandrão, tá ofendendo? Claro que não. Tem um monte de coisa que eu não entendo nada. Tá tudo bem. Eu preciso de alguém para me explicar, com humildade, como eu estou fazendo aqui. Então, sempre que você tiver qualquer dúvida, Leandro Twin mais tema. Tenha dúvida? Vá atrás da solução. E eu vou ter sempre um vídeo aqui com humildade para te explicar. Se você não achar esse vídeo, pode me pedir. E essa fisiologia de boteco é isso. Você está falando termos difíceis, falando coisas que em tese faz sentido, mas que não procede. E a gente precisa entender. Quando você consome gordura, você libera insulina. Quando você consome proteína, você libera insulina. Aí pode ter um abençoado que vai falar assim, tudo bem, Leandro, mas quando você consome o carboidrato, você libera muito mais insulina. Sim, e daí? A insulina já está presente. E realmente a gordura é mais fácil ser estocado em forma de gordura, porque a glicose vai ser primeiro utilizada para o glicogênio muscular, para você ir lá e fazer o teu supinão descendo o cacete, porque vai estar cheio de carboidrato dentro da tua musculatura. Por isso que a dieta do bodybuilder, de quem quer mudar o físico, é muito mais pautada em proteína e carboidrato e menos gordura. Você começa a entender que dieta cetogênica não é legal. Para quem treina não é legal. Você vai ficar com o glicogênio baixo? Para quê? Não faz sentido. Então, vou misturar o carboidrato e a gordura na mesma refeição. O que vai acontecer? Primeiro, isso, essa fisiologia de boteco não procede. Você não vai absorver mais gordura, estocar gordura, nada a ver. Você vai engordar no tanto que você fizer um excedente calórico errado. Qual que é um excedente calórico legal? Falei disso no curso de dieta. Tá? Mais ou menos 300, 500 calorias. Aí você misturando a gordura juntamente com o carboidrato, você tem um benefício. Ah não, Leandro, você é polêmico, porque estava aqui e você não quer trazer para cá, você quer falar que é bom. Não é nada, não é ruim, é bom. Mas é porque é. Quando você vai trabalhar com alguém que é diabético, como é que se abaixa o índice glicêmico dos alimentos? Dá para abaixar o índice glicêmico dos alimentos? Dá. Você sabe como é que mede o índice glicêmico? Boa, vamos falar. Estômago vazio, ingiro uma porção de arroz, espero um tempo e vejo a minha glicemia plasmática do sangue. Quanto que subiu? Isso. E aí eu tenho um índice glicêmico. Algumas vão batendo e vão segurando muito mais tempo, então não dá pico. O carboidrato vem devagarinho, devagarinho. Outros dá um picão lá em cima. E esse pico de insulina não é legal, porque tem uma liberação muito grande e depois nada. Seria o mesmo que eu chegar, tá consertando um carro e falar, ô João, me manda aqui uma chave de boca. Beleza. Daqui a pouco eu falo pra ele, me manda uma chave de fenda. Daqui a pouco eu falo, me manda um macaco. Aí ele pega tudo e joga assim, ó. Perdeu o timing. Se ele tivesse me dado a primeira ferramenta, eu tivesse consertado a segunda ferramenta, aí eu vou para cá. A terceira ferramenta, eu vou para cá. O que é isso? Nutrient timing. Então eu preciso das coisas numa velocidade certa para que não seja prejudicial o trabalho que eu estou fazendo com o meu físico. E aí, como é que eu faço então para baixar o índice glicêmico desse carboidrato? Eu vou colocar alguma coisa que torne a digestão mais lenta. Proteína. Quer dizer que quando eu como arroz é um índice glicêmico. Se eu misturar o frango com o arroz, é outro índice glicêmico? Isso. Como é que eu posso melhorar isso, Leandrão? Vamos adiante que eu gostei dessa estratégia. Nós vamos colocar fibra. Ah, fibra também? Sim, deixa o processo digestivo mais lento. Se você colocar uma saladinha de alface, melhor. Por isso que o arroz integral tem um índice glicêmico menor do que o do arroz branco, porque ele tem fibra.
Isso quer dizer que se eu pegar o arroz branco e mandar uma colherada de psyllium para dentro, o editor vai escrever aqui, psyllium, que é uma fibra, que tem 80% de concentração fibrótica, em 10 gramas você encontra 8 gramas de fibra, você abaixa o índice glicêmico, você imita um arroz integral. Então você come o arroz branco e come a fibra separado, lá dentro junto é um arroz integral, né? Modo de dizer. Então fibra. E qual que é um próximo? O que tem uma digestão lenta, pessoal? Gordura. Então quando você come gordura, você torna o processo digestivo mais lento. Você torna o índice glicêmico menor dos alimentos. E isso é muito bom para um diabético ou para um bodybuilder que quer diminuir o índice glicêmico de uma refeição específica, por algum motivo que seja. Então misturar carboidrato e gordura na mesma refeição pode ser a chave do sucesso e não nada a prejudicar. Então eu vou fazer uma ceia. Na última refeição do meu dia, eu quero que dure bastante tempo esse processo digestivo, porque eu só vou comer amanhã de manhã. O que eu vou fazer? Eu vou comer carne, eu vou comer feijão, que tem um índice glicêmico baixo, é extremamente fibroso, e aí eu vou terminar e vou pegar, sempre da Growth Suplementos, se comprar de outra empresa vai capotar a van na entrega, uma colher de pasta de amendoim. Fica uma refeição completa, com proteína, carboidrato, gordura, digestão lenta, muito bom e adequado para esse horário em certas quantidades, porque às vezes se for muito, você vai ter uma indigestão dormindo, então você tem que tomar esse cuidado. Mas você fez uma digestão lenta, você reduziu o índice glicêmico ainda mais. E tudo isso é bem-vindo. Leandrão, só minha mulher que não gostou dessa sugestão de feijão com pasta de amendoim. Ah, mas aí você separa. O físico é mais importante que a família, não é? Outro dia eu recebi uma dúvida dessa lá eu abro caixinha de perguntas todo dia no Instagram. E o cara perguntou, Leandro, minha mulher está atrapalhando os meus treinos, devo terminar o relacionamento? Eu falei, meu amigo, eu só posso te falar para tomar um whey, sei lá, mas é muito íntimo isso. Mas resumindo, pessoal, isso é um grande mito e pode ser uma boa estratégia. Existem outros grandes mitos de dieta que talvez você acredite, principalmente um que está lá no meio da lista. Qual, Leandro? Eu nem lembro o vídeo que eu gravei, mas é só para deixar a curiosidade. Nesses mitos aqui, que se você assistir o vídeo, algum deles você está fazendo. Fica tranquilo, isso eu te garanto, só não lembro qual. Dá uma olhadinha aqui e pare de fazer isso que está sendo improdutivo para a sua vida.